Cansado de correr sem parar? Descubra o segredo para encontrar o que realmente importa na vida. Você já se sentiu exausto, com a alma pesada, como se estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca alcança? Sabe aquela sensação de que, por mais que você se esforce, as portas continuam fechadas e os caminhos parecem infinitos? Isso não é fraqueza. Pelo contrário, pode ser o primeiro e mais importante indicativo de que algo precisa mudar profundamente em sua abordagem à vida. Vivemos sob a égide de uma cultura que idolatra a produtividade e a corrida incessante. Dizem-nos para persistir, lutar, nunca desistir, e há valor nisso. No entanto, existe um perigo sutil, o de confundir persistência com apego. Esse apego cego, essa incapacidade de soltar, pode nos prender em um ciclo exaustivo de perseguição, nos afastando do que realmente nos nutre e nos completa. Mas e se eu te disser que, em meio a essa busca frenética, o maior ato de coragem e de inteligência pode ser, paradoxalmente, parar? E se a sua exaustão não for um erro, mas um chamado, um convite para recalibrar sua bússola interna e redirecionar sua energia? Muitas vezes, essa corrida desenfreada é, na verdade, um medo disfarçado, medo do silêncio, medo de encarar o vazio, medo de confrontar o que emerge quando o barulho externo se aquieta, medo de se ver sem a armadura da ocupação. Se você se identifica com essa busca incansável, com essa fadiga que vai além do corpo e reside na alma, prepare-se para uma mensagem transformadora. E antes que a gente mergulhe fundo nesse assunto que é tão vital para a nossa saúde mental e emocional, quero te fazer um convite imediato. Clique em inscrever-se agora mesmo e ative as notificações. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de pessoas que estão buscando uma vida mais autêntica e conectada. Não perca nenhuma reflexão que pode ser o catalisador da sua própria transformação. O fio invisível da urgência. Por que continuamos correndo? A maior parte do tempo, nossa existência é impulsionada por uma urgência invisível, mas profundamente enraizada. É uma força que nos faz acreditar que estamos constantemente atrasados, que a vida está nos escapando por entre compromissos, obrigações e uma pilha crescente de metas inatingíveis. Corremos porque tememos não ser escolhidos, não ser vistos, não ser amados. E, nessa tentativa desesperada e constante de provar nosso valor, para o mundo, para os outros, e o mais cruel de tudo, para nós mesmos, começamos a construir versões distorcidas da nossa identidade. Ajustamos nosso discurso, modelamos nossos comportamentos, nos vestimos com a expectativa alheia. Cada escolha feita a partir dessa urgência nos afasta um pouco mais da nossa verdadeira essência. A corrida, nesse sentido, deixa de ser um movimento natural de progresso e se transforma em uma estratégia de sobrevivência emocional. É uma fuga constante de nós mesmos, uma forma de evitar o confronto com nossas vulnerabilidades, medos e imperfeições. Mantemo-nos ocupados para não sentir o vazio, para não questionar o sentido, para não confrontar as verdades desconfortáveis que residem no silêncio. Mas o que acontece quando essa corrida se torna insustentável? Quando o corpo, sobrecarregado, começa a dar sinais de exaustão física e mental? Quando a alma, sufocada pelo barulho e pela pressa, começa a gritar em silêncios que ninguém, nem mesmo nós, escutamos? Existe um ponto crítico em que até o mais determinado dos esforços perde o sentido. Nem toda resistência é sinal de força. Às vezes, é apenas um grito de socorro mal interpretado, uma teimosia que mascara o esgotamento. É nesse ponto, nesse limiar entre o fazer compulsivo e o quebrar iminente, que surge a oportunidade de parar. Não como um fracasso, mas como um chamado, um convite irrecusável para olhar com honestidade brutal para o que você está fazendo com sua vida. É um momento de questionar os caminhos que você escolheu, ou permitiu que escolhessem por você, os sonhos que persegue, e aqueles que deixou para trás sem sequer perceber. É aqui que a verdadeira mudança começa, quando você se permite ser vulnerável o suficiente para reconhecer que algo precisa cessar para que algo novo possa nascer. O poder da pausa, seu portal para a verdade e o autoconhecimento. A decisão de parar, sem dúvida, desafiadora. Ela nos coloca frente a frente com aquilo que evitamos sentir,
com as perguntas sem resposta, com o vazio que a pressa e a ocupação ajudavam a preencher. Inseguranças profundas, frustrações antigas, medos mal resolvidos, feridas emocionais que antes eram anestesiadas pelo ritmo acelerado da rotina. Tudo isso começa a vir à tona. É por isso que a pausa é tão temida e tão evitante. Ela exige coragem. A coragem de estar com o que é, de não escapar, de se sentar diante do vazio e, por fim, perguntar o que ele tem a dizer. Mas é nesse espaço de suspensão, nesse ponto de quietude forçada ou voluntária, que uma outra voz começa a surgir. Mais suave, mais sincera, mais profundamente sua. É ali, no centro da pausa, que começamos a perceber o quanto estávamos desconectados do essencial, do que realmente importa para nós e não para as expectativas externas. E quando essa escuta se aprofunda, algo fundamental muda dentro de nós. A necessidade de correr perde força, a ansiedade por controle começa a se dissolver. E, pouco a pouco, um espaço interno se abre onde aquilo que realmente nos pertence pode, enfim, chegar. Não porque você correu atrás exaustivamente, mas porque você ficou presente o suficiente para ser encontrado. Foi Carl Jung, um dos maiores pensadores e fundadores da psicologia analítica, quem nos legou uma frase de profunda sabedoria. Aquilo que é para ser seu te encontra quando você para de correr. Essa ideia não é sobre um destino passivo, uma mágica ou um fatalismo. Longe disso. É sobre alinhamento. É sobre como o que realmente nos pertence, seja um propósito de vida, um amor verdadeiro, uma oportunidade profissional ou uma paz interior, tem um tempo próprio para emergir e se manifestar. E esse tempo não pode ser forçado, não pode ser empurrado, acelerado ou controlado. Ele precisa de espaço, precisa de silêncio. E, acima de tudo, precisa de você inteiro, não apenas disponível, mas presente. Quando Jung fala em parar de correr, ele não está sugerindo apenas uma desaceleração física ou uma pausa na agenda. Ele está se referindo a um movimento muito mais profundo e existencial. Parar de fugir de si mesmo. Parar de viver em função de expectativas que não são suas. Parar de tentar controlar cada passo do caminho com uma mente ansiosa. É quando você se rende à espera, não a uma espera passiva e inerte, mas a uma espera consciente, vigilante e receptiva, que a vida começa a conspirar a seu favor, e não contra você. É nesse exato momento, nessa rendição ativa e confiante, que o que é para ser seu começa, finalmente, a te encontrar. A pausa, quando acolhida de verdade, se torna um espelho. E o que ele reflete pode ser desconfortável, sim, mas é também profundamente libertador. É perigoso porque nos coloca frente a frente com o que evitamos sentir, com as perguntas sem resposta, com o vazio que a pressa ajudava a preencher. Contudo, é nesse espaço de suspensão, nesse vazio fértil, que começamos a ouvir uma outra voz, mais suave, mais sincera, mais autenticamente nossa. É ali, no centro da pausa, que começamos a perceber o quanto estávamos desconectados do essencial. E quando essa escuta se aprofunda, a necessidade de correr perde força, a ansiedade por controle começa a se dissolver. Pouco a pouco, abre-se um espaço interno onde aquilo que realmente nos pertence pode enfim chegar. Não porque você correu até isso, mas porque você ficou presente o suficiente para ser encontrado. E isso, mais do que qualquer conquista exterior, é o começo de um reencontro com a própria essência. A nova lógica da vida, atratividade e coerência. Quando você deixa de correr alucinadamente, algo extraordinário começa a acontecer. O tempo se revela de outra forma. Ele deixa de ser um inimigo a ser vencido e passa a ser um aliado silencioso. O agora ganha profundidade. Os instantes se tornam mais densos, mais cheios de significados que antes passavam despercebidos. As pequenas coisas ganham contorno. Um olhar demorado, um gesto simples de carinho, uma pausa respirada com atenção. Tudo parece falar mais alto. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo de perceber. É como se, ao desacelerar, você passasse a enxergar dimensões da realidade que estavam sempre ali, mas que a pressa impedia de serem vistas. O externo continua existindo, mas o interno se expande. E nessa expansão, memórias esquecidas ressurgem,
Desejos antigos pedem passagem, e uma nova sensibilidade se instala, mais atenta, mais honesta, mais presente. Esse novo estado de presença não é apenas poético, ele é profundamente transformador. Porque quando você para de correr atrás, começa a atrair, não por mágica, mas por um estado de coerência e alinhamento interno. É como se a vida, ao perceber que você finalmente está em si, começasse a reorganizar os caminhos ao seu redor. Pessoas que antes pareciam distantes se aproximam com naturalidade. Oportunidades que antes exigiam esforço e manipulação se apresentam com leveza, e ideias que estavam travadas começam a fluir livremente. Não é que tudo se tornou mais fácil, é que você deixou de criar resistência interna, deixou de nadar contra sua própria corrente. Quando há coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz, o mundo responde a essa sintonia. E é nesse ponto que o que é para ser seu começa a fazer sentido, não como uma promessa mística ou um golpe de sorte, mas como resultado inevitável de um estado interno equilibrado e autêntico. Aqui entra um dos aspectos mais profundos do pensamento de Jung, a ideia de que a alma tem um destino, que há em cada um de nós um centro regulador, uma centelha viva que sabe, mesmo quando nossa mente racional duvida. Esse centro, que Jung chamava de self, nos guia por meio de sinais, intuições, sensações inexplicáveis, sonhos e sincronicidades. Mas para ouvi-lo, é preciso silêncio, é preciso espaço, e principalmente, é preciso confiança. Confiança de que a vida não está contra você, que nem tudo que parece atraso é perda, que nem toda espera é desperdício. Algumas pausas são, na verdade, reorientações, redirecionamentos silenciosos que nos afastam do que não é nosso para que possamos, enfim, estar disponíveis para aquilo que verdadeiramente nos pertence. E quanto mais confiamos nesse processo, mais ele nos guia, não com mapas detalhados ou garantias explícitas, mas com um tipo de sabedoria que só se revela no ritmo da entrega e da aceitação. O desconforto necessário e a cura do reencontro, integrando as sombras do ser. Parar de correr, no entanto, não é fácil. Envolve atravessar zonas internas de desconforto profundas. Quando cessamos o movimento externo, tudo aquilo que estava encoberto pela velocidade e pela ocupação começa a vir à tona. Inseguranças profundas, frustrações antigas, medos mal resolvidos, feridas emocionais que antes eram anestesiadas pelo ritmo acelerado da rotina. Tudo isso começa a vir à tona. E então, uma verdade incômoda se revela. Muitas vezes, a própria corrida era uma fuga, um mecanismo de proteção, uma forma disfarçada de não precisar olhar para o que doía, de continuar em movimento para não ter que sentir. É por isso que a pausa é tão desafiadora, ao mesmo tempo, tão essencial. Ela exige uma coragem imensa. A coragem de estar com o que é, de não escapar, de se sentar diante do vazio e perguntar o que ele tem a dizer. É nesse lugar tão evitado, tão temido, que reside um poder transformador inigualável. Porque é ali que começamos a ver o que realmente nos impede de sermos encontrados pelo que é nosso. E o que geralmente encontramos ali são versões nossas que foram abandonadas ao longo do caminho. Partes da nossa identidade que silenciamos para caber nos moldes sociais, profissionais ou familiares. Sonhos antigos que deixamos de lado porque pareciam irreais demais ou ambiciosos demais. Emoções legítimas que reprimimos por medo de rejeição, de julgamento ou de desaprovação. Ao parar, damos a essas partes fragmentadas a chance de voltar à superfície, de serem vistas e acolhidas. E por mais desconfortável que esse processo seja, ele é também profundamente curativo. Porque aquilo que é para ser nosso, seja um propósito claro, um amor verdadeiro, uma realização profissional genuína, não nos encontra enquanto estamos fragmentados. Ele precisa de um eu inteiro e reconciliado. Um eu que não nega o que sente, que se permite ser vulnerável, que escolhe a verdade interna, mesmo quando ela contradiz as expectativas externas ou as normas do mundo. Jung sabia disso. Ele compreendia que a verdadeira transformação acontece quando integramos nossas sombras, as partes de nós que reprimimos e negamos. E essa integração só é possível quando temos a coragem de parar e olhar para dentro, para o nosso universo interior complexo e multifacetado.
A pausa, portanto, não é apenas um momento de espera passiva. Ela é um espaço de reconstrução, um intervalo fértil onde novas raízes podem se formar. E quanto mais profundamente essas raízes se firmam em nosso solo interior, mais preparados estamos para receber o que é realmente nosso. Porque já não buscamos a qualquer custo, já não mendigamos amor, reconhecimento ou direção. Já não corremos atrás do que nos ilude ou nos desvia. Ao contrário, começamos a reconhecer o valor do que permanece, do que ressoa com nossa alma, do que se aproxima sem esforço, do que simplesmente é. E é exatamente nesse ponto que a vida começa a conspirar em nosso favor. Quando estamos em paz com quem somos, com o que sentimos e com a história que carregamos, tudo ao redor se ajusta. O que não é nosso se afasta naturalmente. O que é para ser se revela, não por força bruta, não por controle excessivo, mas por sintonia. E essa sintonia, essa harmonia vibracional, só se constrói quando temos a coragem de parar e escutar a verdade que existe no silêncio do nosso próprio ser. O retorno ao lar, a abundância do estar presente no agora. Chega um momento na vida em que a jornada deixa de ser sobre conquistar mais, acumular mais, ser mais bem-sucedido pelos padrões externos, e passa a ser sobre retornar. Retornar ao que é essencial, retornar ao que é verdadeiro, retornar a si. Depois de tantas tentativas, tantos caminhos explorados, tantas versões de si mesmo criadas para agradar, sobreviver ou pertencer, você começa a perceber que tudo o que procurava lá fora sempre esteve, de alguma forma, tentando emergir de dentro, mas estava encoberto pela pressa, pelo medo, pela ansiedade de se encaixar. Parar de correr é, portanto, um ato de lembrança, de voltar a escutar o que o coração sabia desde o início, mas que a mente tentou sufocar com planos, estratégias e rotas que nunca se completavam de forma satisfatória. É um retorno ao silêncio onde mora a clareza. E nessa clareza, os movimentos se tornam mais leves, mais precisos, mais autênticos. A vida deixa de ser um esforço constante e exaustivo e começa a ser uma dança fluida entre intenção e entrega. E é nesse novo ritmo, mais orgânico e alinhado, que tudo começa a fazer sentido. As dores ganham contexto e propósito. As pausas revelam ensinamentos profundos. Os encontros deixam de ser aleatórios e se tornam sincronicidades. Você não sente mais que precisa correr porque já não está tentando alcançar algo que está fora de você. Você está habitando o seu centro, e do centro, tudo flui em seu próprio tempo e ritmo. O que é para ser seu começa a te encontrar porque agora há espaço para que isso aconteça. Um espaço limpo, sem expectativas distorcidas, sem ansiedade disfarçada de desejo, sem ruídos causados pelo medo de perder. O que vem até você nesse estado de presença e autenticidade vem porque é congruente com quem você se tornou. E o que não vier também é uma resposta válida, um redirecionamento. Já não há apego pelo que vai embora, porque você entende, em um nível mais profundo, que nada que é verdadeiramente seu se perde. Tudo o que for embora leva consigo o que já não serve para sua jornada. Tudo o que chegar trará consigo uma parte de você que estava pronta para florescer, para ser reconhecida e integrada. Esse entendimento não vem apenas da mente racional, mas da alma. E a alma só se revela plenamente quando a corrida termina, quando o barulho externo cede lugar ao silêncio interno. Então, se você sente que está cansado, exausto, sobrecarregado, talvez não seja um sinal de fraqueza, como a sociedade pode te fazer acreditar. Talvez seja um sinal de prontidão. Prontidão para parar, para escutar, para confiar. Prontidão para sair da lógica da escassez e da perseguição e entrar no fluxo da abundância real, aquela que não se mede em conquistas materiais ou status, mas em alinhamento, paz interior e autenticidade. Carl Jung não nos convida à passividade quando diz que o que é para ser nosso nos encontra. Ele nos convida à inteireza, à maturidade de quem entende que a vida não acontece apenas quando se corre, quando se produz incessantemente, mas, principalmente, quando se está presente. O que é para ser seu vai te encontrar, sim, mas só quando você estiver onde sempre deveria estar, em si, inteiro, silencioso, verdadeiro, disponível não para tudo,
mas para o que realmente importa e ressoa com sua alma. Por quê? No fim das contas, a jornada não é sobre correr atrás incansavelmente. É sobre reconhecer quando aquilo que é seu finalmente chega e estar desperto o suficiente para dizer: agora sim, eu estou aqui. Eu estou pronto para receber. Se essa jornada através das palavras ressoou profundamente em você, quero ouvir sua voz, sua verdade. Deixe um comentário abaixo com a frase: decidi parar para me encontrar. E, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca mais tempo. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações para continuarmos essa conversa transformadora. Sua presença faz a diferença.